Bom dia para aqueles que eu não falei bom dia. Pedi para você abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 27. Como todos os outros textos que nós já estudamos até agora, é um texto muito especial da Palavra de Deus. Num contexto muito importante da história de Israel, nós estamos vendo a história de Israel desde a saída deles do Egito. Essa é a 24ª mensagem, se não me falha a memória. E nós estamos no capítulo 27 de Números. Para você entender um pouco o capítulo 27, para você situar ele na história de Israel, para você entender qual é o contexto dele, eu diria que o capítulo 27, ele é como que um abre parênteses para os últimos momentos de Moisés. E o fechar desse parênteses é Deuteronômio 34. Então, todo o livro de Deuteronômio, na verdade o final de Números e o resto de Deuteronômio, vai acontecer num espaço pequeníssimo de tempo, que começa em Números 27 e termina em Deuteronômio 34. Você vai entender por que daqui a pouco. Eu quero ver com você hoje 4 marcas de um líder de Deus. 4 marcas de um líder de Deus. E não preciso dizer que ele vai estar falando sobre Moisés aqui, embora a gente vá tratar de outras coisas no texto também. Eu queria ler com você esse texto, é um texto pequeno, são apenas 23 versículos. E depois nós vamos orar ao Senhor e trabalhar em cima desse texto. Aproximaram-se, versículo 1, as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Eu nunca tinha ouvido a palavra trineto, até ler esse texto. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro, diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas, versículo 8, se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés, versículo 12, suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor, que o Senhor Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Vamos orar? Deus,
Nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez, Deus. E há marcas nesse homem, Moisés, que são marcas que o Senhor deseja que nós imitemos. Deus, eu fico impressionado em ver um homem que caminhou com o Senhor durante tanto tempo. Em situações extremas, Deus, ele buscava o Senhor. E eu quero isso para a minha vida, Deus. Eu quero que o Senhor seja o meu primeiro recurso, como era o recurso de Moisés. Nos ensina agora, Deus, nessa manhã, olhando para a Tua palavra, e que ela seja engrandecida, Deus, por meio daquilo que nós vamos ver. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei para você, então, o capítulo 27 de Números é como que um abre parênteses para a história final de Israel, que é concluído lá em Deuteronômio 34. E aí esse capítulo começa com uma história de 5 mulheres, elas são descendentes de Manassés. Manassés era um dos filhos de José. E essas mulheres, elas chegam e levam um caso a Moisés. Elas chegam para Moisés e dizem assim: Moisés, o nosso pai não deixou filhos, só filhas. E a nação de Israel está para entrar na terra prometida. Mas, uma vez que nós somos só filhas, a terra não será nossa. O que a gente vai fazer então? Essas mulheres apareceram primeiro ali no capítulo anterior, dá uma olhada comigo, versículo 33 do capítulo 26. Justamente quando está sendo feito o segundo recenseamento de Israel. Lá a partir do versículo 28 nós vemos o texto falar sobre os descendentes de Manassés, e ali no versículo 33, essas 5 mulheres são mencionadas. Fato é que realmente elas, pela lei que até agora tinha sido dada, elas não tinham direito à terra. E sendo assim, a terra que foi prometida a Manassés estava correndo perigo de não existir mais. Então essas mulheres, elas chegam, e eu queria que você olhasse comigo ali no versículo 2, a atitude dessas mulheres. Essa é uma lição para mim, embora a gente não esteja vendo essas mulheres em si, nós estamos olhando para Moisés. A atitude dessas mulheres diante de uma situação adversa, ela me surpreende. Versículo 2 vai dizer que elas fizeram o quê? Ok, essa tradução talvez não seja a melhor. Qual que é a outra tradução? Se prostraram. Essas mulheres, então, elas não chegaram. Espera aí. Você sabe com quem você está falando? Eu sou filha de Manassés. Eu tenho direito às coisas aqui. Quem que você acha que você é, Moisés? Essa não foi a atitude dessas mulheres. O texto diz que elas se prostraram. Isso é um sinal de humilhação. E se você recuperar um pouco, você lembrar um pouco do que nós estudamos, você vai ver que o prostrar-se é uma atitude quase que constante de Moisés. Você lembra disso? Várias situações adversas acontecem e a atitude de Moisés é se prostrar diante de Deus e clamar pela ajuda do Senhor com o rosto em terra. E eu vejo essas mulheres com essa atitude, e na minha opinião, essa é uma atitude que imita o líder que até agora vem carregando essa nação por 40 anos. Mas há um segundo detalhe aqui, além delas se prostrarem, o local onde elas se prostram e diante de quem elas se prostram. Olha o texto, a entrada da tenda do encontro. Se você lembra de algumas aulas de EBD que nós tivemos já, principalmente falando sobre panorama do Novo Testamento, do Antigo Testamento, as decisões das cidades eram tomadas nos portões, debaixo dos portões das cidades. Se você for lembrar, as cidades eram todas muradas e tinha às vezes uma saída apenas. E eram ali, naqueles portões, debaixo daqueles portões, que as decisões legais da cidade eram tomadas. No caso aqui de Israel, essas decisões eram tomadas justamente aonde? A entrada da tenda do encontro. Então, essas mulheres foram lá, se prostraram diante de quem? Moisés, o líder, o homem da lei, o sacerdote Eleazar, o líder espiritual, vamos dizer assim, dos líderes de toda a comunidade. Então essas mulheres foram no local certo, com a atitude certa, pedir algo que o próprio Deus havia prometido a elas. Então há um outro elemento aí nesse pedido delas que eu queria que você olhasse, é a fé dessas mulheres. Elas ainda não estavam na terra prometida, mas elas conheciam a promessa de Deus de que Manassés teria terra em Israel, ou na parte que a gente conhece como Israel. Então essa declaração delas, inclusive, mostra que elas criam
que aquilo que Deus havia prometido iria acontecer. E aí a gente tem o primeiro aspecto da vida de Moisés, versículo 5. Moisés levou o caso perante o Senhor. Primeira marca que eu vejo de Moisés aqui nesse texto é a dependência que ele tinha no Senhor. Gente, nós estamos falando de um homem que a essa altura tem 120 anos de idade. E se você, como eu, conhece pessoas mais velhas, principalmente aqueles que já estão na fase final em termos de idade da sua vida, a gente sabe que teimosia é uma das coisas mais comuns na vida dessas pessoas. E eu não estou aqui criticando ninguém, mas eu estou falando que normalmente a nossa tendência é quanto mais a gente vive, mais a gente acha que a gente sabe das coisas e menos humildes muitas vezes nós somos para reconhecer que nós precisamos de ajuda. Mas eu não vejo isso em Moisés. Eu vejo um líder que desde os 40 anos anteriores até agora é um homem que depende do Senhor constantemente para cada passo da sua vida. Moisés era o legislador de Israel. Moisés tinha poder para tomar decisões aqui. Mas a atitude de Moisés qual que é? Deixa eu ver o que o Senhor quer falar comigo. Sabe o que isso me lembra? Cleito está com a foto aí. Naquela época, não coloca ainda, segura aí, só um segundo. Quase, hein? Naquela época, a gente sabe, a gente estudou isso agora há pouco na EBD, a gente tem estudado na EBD a questão da revelação de Deus. A época de Moisés, a revelação de Deus não havia sido concluída, isso concluiu no Novo Testamento, com os apóstolos. Então, era comum Moisés falar com o Senhor, o texto nos ensina inclusive que ele falava face a face com Deus. Ele tinha muita intimidade com Deus e Deus respondia a ele. Então Moisés buscava no Senhor a sua orientação. Hoje, como é que você e eu podemos imitar essa atitude de Moisés? Pode colocar. Eu já mandei isso para você. Aonde que eu vou buscar a orientação de Deus para a minha vida? É aqui. É só aqui. Eu não preciso procurar em nenhum outro lugar, é aqui. E isso mais uma vez me lembra que eu falei para vocês da vida do Charles, sempre que eu ia perguntar alguma coisa para ele, o que ele falava? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Essa deve ser a sua atitude como pai, a sua atitude como marido, a sua atitude como esposa, a sua atitude como mãe, a sua atitude como filho, a sua atitude como empregado. Pintou uma dúvida, você está questionando alguma coisa, vê alguma coisa na sua mente que você não sabe como resolver, a sua primeira fonte deve ser o próprio Deus. E essa é uma marca que caracterizou Moisés, e essa é uma marca que precisa caracterizar a nossa vida também. Versículo 6 vai dizer, e o Senhor lhe disse, as filhas de Zelofeade têm razão. E aí, eu acho bonito porque nós temos a lei, como é que chama? Casuística, é isso, né? É a lei casuística. O que acontece? É uma nova lei criada por uma situação que antes não existia quando a lei foi feita. Então, eu vou dar um outro exemplo para você. Há 10 anos, faz qualquer sentido você proibir o uso de tablet dentro da igreja? Faz? Por que não? Não, 10 anos. Não tinha tablet. Então, se hoje eu quiser criar uma lei proibindo o uso de tablet dentro da igreja, essa é uma lei casuística. Por quê? Eu estou usando uma situação do agora, que não foi existente quando as outras leis foram criadas, e eu estou criando uma lei em cima desse evento. Então, até então, não havia na nação de Israel essa necessidade de uma tribo que não tinha descendentes homens, que corriam o risco de perder a terra. E aí Deus diz, essas mulheres têm razão. Que isso se torne uma lei dentro de Israel. E nessa resposta de Deus, eu vejo a compaixão de Deus. Eu vejo Deus olhando para o pedido sincero dessas mulheres, para o pedido honesto dessas mulheres, que se você for olhar comigo ali, volta no versículo 3, elas vão dizer assim, o nosso pai morreu no deserto, e aí elas vão fazer uma observação, ele não estava entre os seguidores de Coré, ou Corá, depende da tradução. Se você lembrar lá do capítulo 16 de Números, é uma revolta de mais ou menos 250 líderes contra Moisés e Arão, e Deus fulmina a família de todos esses homens na frente de todo o povo, porque eles haviam questionado a liderança que Deus havia dado a eles. Então elas chegam humilhadas diante de Deus,
E Deus, na sua compaixão, diz: vai ser uma regra. Vocês terão direito à terra. A terra não deixará de ser da tribo de Manassés. Vá comigo rapidinho para o capítulo 36, só para a gente ver o desdobramento dessa ordem de Deus. É um capítulo pequeno e ele fala justamente dessa questão da lei da herança das mulheres. Querendo falar assim: os chefes da família do clã de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que pertenciam aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes, os chefes das famílias israelitas, e disseram: quando o Senhor ordenou ao meu senhor que por sorteio desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem a herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Ele está fazendo uma alusão aqui ao capítulo 27. Agora, ele vai levantar uma outra coisa, olha que interessante. Suponham que elas se casem com homens de outras tribos. Então elas são de Manassés, têm direito à terra, direito legal da terra, que a gente acabou de ver recebendo no capítulo 27, e elas vão se casar com pessoas de outras tribos. Israelitas, versículo 3. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se uniram pelo casamento. Então o que ele está dizendo aqui? Peraí, a gente está com um problema aqui. Elas são de Manassés, mas elas querem casar com alguém de Judá. Essa terra que é de Manassés vai deixar de ser de Manassés para ser de quem? De Judá, que é a terra do marido dela. Ou que é o nome do marido dela. Então a gente tem um problema. Se o Senhor não proibir ou não fizer alguma coisa, o casamento entre as tribos vai acabar com que a identidade da terra seja perdida. Aí ele continua. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada da tribo com a qual se unirem pelo casamento, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo dos nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, mais uma vez, olha que legal, Moisés deu essa ordem: a tribo dos descendentes de José tem razão. É isto que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas poderão casar-se com quem lhes agradar, contanto, olha que legal, que se casem dentro do clã da tribo do seu pai. Então Deus faz uma nova provisão aqui, para que essa lei, vamos dizer, uma emenda na lei, né? A gente gosta de ver essas coisas, hein? Uma emenda na lei. Elas só podem casar com gente da própria tribo delas, de forma que a terra fosse preservada entre os seus descendentes. Pode voltar comigo lá para o texto de Números 27. Tá? Então Deus estabelece uma regra que se aquele pai não tem filhos homens e só filhas, elas têm direito legal à terra. E para que a terra seja preservada no nome da família, elas têm que casar com alguém do mesmo clã. E aí a gente tem o versículo 12, e a gente vai ver as outras três características de Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Eu peguei várias fotos disso aqui, são fotos lindas, impressionantes, mas eu não vou mostrar hoje, porque eu vou mostrar em Deuteronômio 34, que é justamente o fecha parênteses, né? Isildo já está chacoalhando a cabeça, mas eu não quero estragar a surpresa. Então Deus fala para Moisés: suba, ali é um monte Nebo, provavelmente, onde ele subiu, e olhe para você ver a terra que eu dei aos israelitas. Então nessas fotos, vou deixar vocês com água na boca, nessas fotos é impressionante a visão que você tem ao seu redor. E foi feito até um monumento para essa questão de onde tenha sido Moisés, o local onde ele foi olhar a terra, e nesse monumento tem uma pedra assim, e ele fala: se você olhar nessa direção, tantos quilômetros vai estar Jericó. Se você olhar nessa direção, tantos quilômetros vai estar não sei o quê. É muito bonito assim, e é impressionante o lugar. Mas eu vou deixar vocês com água na boca, não vou mostrar hoje. Tá? Então venham, provavelmente na semana que vem. Depois de vê-la, olha Deus falando para Moisés: depois de vê-la, você também será reunido com o seu povo. Ou seja, você vai morrer. Jeito bonito de falar, né? Aquele irmão foi reunido ao povo dele. Como seu irmão Arão. E aí Deus vai falar por que isso. Porque quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. Sabe o que eu acho interessante aqui, em um pequeno paralelo com a nossa vida aqui? Não adianta o tanto de coisa certa que você fez. Uma única coisa é suficiente para condenar você.
E eu fico pensando, né? Moisés serviu 40 anos, Moisés sofreu pra caramba, aquele povo xingava ele, aquele povo se revoltava contra ele, aquele povo tentou bater nele, tentou apedrejar ele. E Deus disse, mesmo diante de todo a sua longanimidade, né, que nem a gente viu hoje na EBD aqui, por causa do seu único pecado, você não vai entrar na terra que eu prometi. E se você for lembrar, faz todo sentido essa morte prematura de Moisés, que Moisés estava na geração antiga, que Deus disse, essa geração inteira vai morrer. Incluía Moisés, Arão e Miriam. Miriam foi a primeira a morrer, Arão morreu agora há pouco, e Moisés vai morrer em seguida. E aí ele vai falar, isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. E aí no versículo 15 eu vejo a segunda atitude de Moisés que você e eu precisamos imitar. Que eu disse que é o altruísmo. Qual seria a resposta que você daria para Deus se Deus chegasse para você e falasse, Henrico, você vai subir esse monte da terra de Abarim, você vai ver a terra que eu dei aos israelitas, e depois de vê-la, você também vai ser reunido ao seu povo, como o seu irmão Lauro, Bruno e Leandro. Pois, quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês 4 desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Né? O contexto tem que ser completo, né? Tem que adaptar aqui. Qual seria a minha atitude diante de Moisés? Eu vou dizer para você qual que seria a minha e a sua atitude. Seria, mais Deus. Mais. Lembra do mais ontem que a gente viu na reunião de casais? Mais. Mais Deus. Mas Deus, em teu nome eu fiz isso, isso, isso. Olha a atitude de Moisés. Versículo 16. Que o Senhor, que a todos dá vida, ou seja, que começa engrandecendo o nome de Deus. Isso me lembra muito Jó, na resposta que ele deu no capítulo 1, 21. Designe um homem como líder dessa comunidade. A primeira preocupação de Moisés, depois de adorar a Deus, era com o povo de Israel. Não era com a própria vida dele. Para conduzi-los, versículo 17, em suas batalhas. Olha por que ele fala, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Deus dá um líder para eles. Não deixa esse povo desamparado, esse povo precisa de um líder. Talvez a minha primeira reação, se Deus falasse isso para mim, não fosse essa de Moisés. Talvez a minha reação fosse, Deus, eu não pedi esse emprego, foi o Senhor que me deu. Já parou para pensar isso? Talvez você tenha essa reação dizendo, Deus, não fui eu que pedi essa esposa, é o Senhor que me deu. Deus, não fui eu que pedi esse marido, foi o Senhor que me deu. Deus, não fui eu que pedi esse chefe, foi o Senhor que me deu. Percebe como a gente tem como aplicar isso para a nossa vida? Moisés, ele foi altruísta. Ele não reclamou. Ele não murmurou. Ele não contestou. Ele começou, versículo 16, louvando a Deus, engrandecendo a Deus. E depois, ele pediu pela nação de Israel. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué. A gente já conhece Josué, até pela história bíblica, a gente sabe que Josué é a pessoa que vai conduzir a nação à terra prometida. E o nome de Josué significa Jeová é salvação. Olha que legal. Inclusive as pessoas dizem que esse nome de Josué em hebraico é o grego Jesus, Jesus. Então seria o nome direto de Josué para a pessoa de Jesus. Mas ainda voltando aqui, eu esqueci um ponto aqui. Quando Moisés responde isso para Deus, eu vejo um Moisés diferente. Se você lembrar em Números capítulo 11, talvez você não vá lembrar. Mas há um momento em que o povo está revoltado com Moisés e Moisés fala, Deus me mata. Esse povo é pesado demais para mim. Eu vejo Moisés com uma outra atitude aqui. Eu não acho que Moisés estava cansado, tipo, tá bom, vai, eu não quero mais viver esse povo aqui chato. Eu acho que Moisés mudou e Moisés percebeu que o que Deus queria dele era altruísmo. Deus queria que ele percebesse que ele não era uma pessoa insubstituível. Que Deus era capaz de continuar a tarefa sem ele.
Eu fico pensando também lá em 1 Samuel, você não precisa abrir, mas anote isso para você ler na sua casa. 1 Samuel 28, 20, quando Saul fica sabendo que ele vai morrer, o texto diz que Saul se atira no chão e começa a espernear, igual uma criança, como ele sempre foi, imaturo. Moisés não. Moisés orou pela nação. Moisés pediu que a nação fosse guiada por Deus como tinha sido guiada até agora. Versículo 18, então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Lembra na semana passada que Elias colocou a capa sobre Eliseu? Era uma maneira de você mostrar visualmente essa transferência de autoridade. Outra maneira era impondo as mãos. E aí Deus diz, faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Então Deus diz, eu já escolhi o meu representante, esse representante é Josué, e eu acho que na hora que ele falou o nome de Josué, Moisés provavelmente já imaginava que seria esse homem, porque se você for lembrar dos 12 espias, ele e Caleb eram os únicos dois que foram homens de fé. Né? Se você lembrar, se eu não me engano, agora eu não lembro se é Êxodo 18, acho que é Êxodo 18, em que há uma batalha, Josué é o comandante que lidera as tropas de Israel. Então ele já vinha meio que auxiliando Moisés, mas há aqui o elemento espiritual e que Deus quer deixar claro para Moisés, esse é um homem em quem está o Espírito. E aí ele fala algumas coisas que são interessantes aqui. Ele fala que Eleazar vai ser a pessoa que vai orientar Josué. Perceba a transição aqui. Eu acho bonito isso. Moisés era um homem que falava face a face com Deus. Ele está dizendo que Josué vai ser um homem guiado pelo sumo sacerdote. Olha como Moisés era uma pessoa especial. Ele não ia ter esse privilégio de falar, embora Deus aparecesse 2 vezes pelo menos a Josué, enquanto Josué era líder de Israel. Ele seria guiado pelo sacerdote, ele estaria sujeito ao que o sacerdote dissesse a ele. Tamanho era o grau de intimidade que Moisés tinha com o próprio Deus. Isso a gente vê ali no versículo 21, quando ele fala que ele deve se apresentar ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes quando consultar o Urim. A gente viu que era uma maneira deles saberem a vontade de Deus, o Urim e o Tumim. Tá? E aí toda a comunidade de Israel vai seguir a Josué. E aí a terceira marca, eu falei para vocês 4 marcas? São 3, me perdoem. Tá? Apaga uma aí. São 3. A terceira marca está no versículo 22. O que Josué fez? Obedeceu. Mais uma vez, não houve qualquer tipo de milindre por parte de Moisés. Vendo a sua autoridade se esvaindo, vendo que outro vai tomar o seu lugar, vendo que a nação vai começar a admirar outra pessoa que Deus colocou como líder, Moisés obedece. Fez como o Senhor lhe ordenou. E eu acho interessante que essa frase, fez como o Senhor lhe ordenou, ela se repete várias vezes na vida de Moisés. Porque Deus deu várias instruções para Moisés, e o texto diz, Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. E olha que interessante, o motivo pelo qual ele não entrou na terra prometida, foi justamente o momento da vida dele que ele não fez como o Senhor lhe ordenou. A obediência, ela não é opcional, queridos. A obediência, ela tem que ser uma marca da sua vida e da minha vida. Diante das mais difíceis situações que nós vivemos, você e eu temos que estar preparados a obedecer, mesmo que aos nossos olhos isso pareça não ser a melhor coisa, mesmo que aos nossos olhos isso possa causar talvez uma inveja, um ciúme. Poxa vida, mas outra pessoa vai ganhar uma fama que eu tinha. Chamou Josué, versículo 22, e o apresentou ao sacerdote Eleazar,
E a toda a comunidade impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por Moisés. Três marcas: dependência de Deus, altruísmo e obediência. E eu acho impressionante como, quando você olha para um texto como esse e você vê essas três marcas, é impossível você não lembrar da pessoa de Jesus Cristo. Completamente dependente de Deus. Nós vemos várias passagens no Novo Testamento que Jesus passa a noite orando, conversando com Deus. E há um detalhe que é interessante: quando Jesus vai escolher os discípulos, a noite anterior ele passa orando a noite inteira antes de escolher os discípulos. Isso mostra dependência. Ele era Deus, mas havia um relacionamento com Deus Pai, que ele precisava exemplificar para cada um de nós. E essa questão da dependência foi a primeira coisa que ele exemplificou. A segunda delas, o altruísmo. Gente, eu não tenho como descrever isso melhor do que Paulo descreveu lá em Filipenses 2. Vamos dar uma olhada rapidinho no texto. Se a gente acha que Moisés se sacrificou pela nação, Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Mas o quê? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E aí olha que legal o versículo 8. Uma vez homem, ele foi ao degrau mais baixo que o homem pode chegar, que é ser servo e entregar a sua vida. Ele foi obediente, olha a terceira marca de Moisés aqui, até a morte, e morte de cruz. E o texto não termina, ele diz: por isso Deus o exaltou. À mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, quando eu olho a vida de Moisés e essas três marcas, e se você for olhar hoje na sociedade, você procurar essas três marcas, você não vai encontrar. Aliás, uma delas está sendo até ensinada, que ela precisa ser cultivada, que é essa questão do altruísmo, que eu tenho que pensar em outras pessoas também. Mas, gente, o homem não pensa em outras pessoas. O coração dele quer colocar ele em primeiro lugar todas as vezes. Mas eu vejo aqui esse homem, depois de servir esse povo, depois de ser humilhado por esse povo, por ser massacrado por esse povo, a atitude dele é: Deus, não deixa esse povo desamparado. Por favor, cuida deles. E eu vejo algo semelhante também lá em Samuel. Não precisa abrir em Samuel, vou só mencionar. Quando Samuel deixa de ser o líder do povo de Israel, que ele diz assim: que eu não peque deixando de orar por esse povo. Ele está sendo tirado do cargo dele. Samuel está sendo colocado de lado, porque a nação de Israel quer um rei. E Samuel diz que eu não peque deixando de orar por essas pessoas que me fizeram tanto mal. E por fim, obediência. Essa é a marca que precisa caracterizar a sua vida e a minha vida. Queria que você baixasse a sua cabeça e fechasse seus olhos. Eu queria que, em primeiro lugar, você engrandecesse a Deus, pela sensibilidade dele aos nossos pedidos, pela sensibilidade dele às nossas necessidades que nós levamos a ele. A gente não tem a garantia de que Deus vai responder como nós queremos, mas nós temos a garantia de que Deus nos ama e Ele não é indiferente às necessidades que nós temos. Louve ao Senhor por isso. Eu queria perguntar para você agora: quanto que você depende de Deus?
Será que para resolver meus problemas eu abro mais o Google ou eu abro mais a Bíblia? Será que eu vou procurar soluções dos meus problemas no lugar certo? Moisés estava diante de uma dificuldade, como líder que era, ele queria dar a solução correta. Por isso ele se voltou para o Senhor. Pais líderes, mães líderes, esposas, maridos. Qual tem sido o seu meio de orientação? No que você tem buscado a sabedoria necessária para tomar as decisões que você precisa tomar? É naquilo que eu acho? É aquilo que Deus espera de mim? Eu vou bater novamente numa tecla. Seus filhos precisam ver vocês buscando na palavra de Deus as soluções para as suas vidas. Eles vão querer fazer o mesmo. Mas se eles não virem isso, você não vai conseguir forçá-los a fazer isso. E o altruísmo? Esse desejo de pensar no bem-estar do próximo. Essa era uma marca de Moisés. E essa precisa ser uma marca de cada um de nós. Porque nenhum de nós vive sozinho aqui. Nós temos relacionamentos com parentes, irmãos, pais, mães, primos, primas. E essas pessoas, elas devem ser colocadas por nós como as mais importantes. Quanto do seu tempo você gasta orando por outras pessoas? Quanto tempo você gasta orando pelo seu cônjuge? Pelo seu filho, pela sua filha? Pelo seu pai, pela sua mãe? Pelos seus pastores, pelos seus líderes? Esse é uma boa medida de como anda o altruísmo na sua vida. E se por acaso a avaliação for ruim nesse quesito, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar. Deus não se cansa dos nossos recomeços. E por fim, a obediência. Será que eu tenho tido a disposição de obedecer, independentemente do que me peçam? Será que o desejo meu de obedecer está acima de um medo de perder o emprego se eu fizer algo que o meu chefe me manda fazer e é errado? Deus, queridos, nós não pertencemos a esse mundo. Os nossos olhos precisam estar nas coisas celestiais. Não há nada que ninguém possa fazer, qualquer pessoa possa fazer contra a sua vida que não tenha permissão de Deus. Por isso, obedeça a Deus. E por meio da obediência, nós sabemos que Deus abençoa a vida de cada um de nós. E tem um salmo que diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Deus, eu me sinto humilhado diante de alguém como Moisés, Deus. Que mesmo em face às mais enormes dificuldades, mesmo em face às situações desagradáveis, mesmo em face às situações difíceis, ele escolheu honrar o Senhor. Eu sei que aqui há um grupo que se sente da mesma maneira, Deus. Eu louvo ao Senhor pela Tua palavra, Deus, que mostra como pessoas
como Moisés, eram de carne e osso. E eu não estou me alegrando pelo pecado dele. Mas eu estou me alegrando pelo fato de, mesmo ele ser pecador como ele era, ele foi capaz de ter uma comunhão tão grande com o Senhor. Comunhão essa que está à nossa disposição hoje. Mas que tantas vezes nós deixamos de lado por causa de coisas que não têm o mínimo valor eterno. Ajuda a gente a valorizar o que vale a pena, Deus. Distancie os nossos olhos daquilo que não tem valor. Como o próprio Moisés diz, Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Deus, cada um aqui tem uma realidade diferente. Cada um aqui enfrenta dificuldades diferentes. Mas sobre todas elas, Deus, o Senhor é soberano. E sobre todas elas, Deus, o Senhor tem o absoluto direito de ser glorificado. E nós temos a absoluta responsabilidade de obedecê-lo. Nos fortalece, Deus. Fortalece os relacionamentos familiares presentes aqui, Deus. Que esposas e maridos, Deus, andem num só caminho. Pautado pela tua orientação, Deus. Que ambos dependam do Senhor para a orientação dos seus filhos, para a condução dos seus lares, para os alvos que eles têm para a família. E Deus, eu queria agradecer por fim, lembrando da pessoa de Josué, agradecer por Jesus Cristo. Assim como Josué foi alguém que enfrentou os inimigos e possibilitou que a nação de Israel entrasse na terra prometida. Jesus Cristo foi aquele que enfrentou a morte por nós. Para que nós um dia estivéssemos na terra prometida celestial. Que é esse relacionamento eterno, sem fim contigo, Deus. Longe do pecado, longe do sofrimento. Aprendendo diariamente sobre o Senhor. Deus, que nós exaltemos o nome de Jesus com as nossas atitudes. Que nós falemos desse nome tão precioso para as pessoas ao nosso redor, Deus, que estão indo para o inferno. Curtindo uma vida fantástica aos olhos humanos, aqui na terra. Mas cujo fim é devastador e totalmente sem esperança, quando ele é longe de Deus. Obrigado pela tua palavra mais uma vez. Ensina-nos a termos reverência por ela, carinho por ela, apego por ela, respeito por ela e a dependermos do Senhor. Nós fazemos isso no nome precioso de Jesus.